Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aos videocasts do Instituto Camaleão. Meu nome é Flávia Maoli, eu sou presidente e fundadora do Instituto Camaleão e a gente está aqui desenvolvendo esses conteúdos para pacientes e familiares sobre o universo oncológico. Hoje está aqui com a gente o Thiago Farina Matos. O Thiago é advogado, pós-graduado em Direito na área da Saúde, especialista em Administração Hospitalar e de Serviços de Saúde, especialista em Direito Sanitário, pós-graduado em Patient Advocacy, conselheiro estratégico de Advocacy do Instituto Oncoguia, consultor de Advocacy e jurídico da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, consultor de Advocacy da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC, e host do podcast Idealismo Prático. Thiago, seja muito bem-vindo, prazer te ter aqui com a gente. Obrigada por estar aí conosco. Prazer, Flavinha. Para mim é uma honra estar aqui, adoro o seu trabalho, né? Sou um grande admirador aí seu, do Instituto Camaleão. Então, para mim é uma honra imensa estar aqui com você. Muito obrigada. Thiago, hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre como que a sociedade, como que as pessoas podem ajudar os pacientes com câncer, né, a terem acesso aos tratamentos adequados. A gente sabe que hoje o Brasil conta com um sistema público de saúde e com um sistema suplementar, né, e que tem diferenças aí nos dois sistemas. O suplementar, muitas pessoas conhecem como plano de saúde, né, a gente fala muito, ou convênios, enfim. E a gente sabe que muitas vezes existem tratamentos que ainda não estão disponíveis no sistema de saúde. Então, como que é o processo para que um tratamento entre no sistema de saúde e a gente possa ter acesso a ele? Legal, Flavinha. Eu acho que primeiro a gente tem que entender, né, e aceitar talvez uma dura realidade. A gente vive um sistema de castas sanitárias. Hoje você tem pessoas que têm muito dinheiro e as pessoas que têm muito dinheiro conseguem fazer até as coisas pagando do próprio bolso. Você tem pessoas que, quando têm algum dinheiro, mas não necessariamente todo o dinheiro aí do mundo, elas acabam contratando um plano de saúde porque não acreditam que vão conseguir ter tudo o que gostariam no Sistema Único de Saúde. E você tem aquelas pessoas que não têm condições de contratar um plano de saúde e vão depender única e exclusivamente do SUS, né? É bom dizer que, conceitualmente, o SUS talvez seja o melhor plano de saúde já concebido na face da Terra. Conceitualmente. Na prática, a gente sabe que ele enfrenta inúmeros desafios, né? Desafios relacionados a financiamento, desafios relacionados à gestão, e é por isso que a gente tem um mercado tão grande de plano de saúde, né? Porque se funcionasse como deveria funcionar, como é previsto no papel, ninguém ia querer gastar dinheiro com plano de saúde. Hoje, só para a gente ter ideia, para as pessoas terem perspectiva, praticamente há 50 milhões de pessoas no Brasil com plano de saúde. Isso equivale à população inteira da Espanha, 4,5 vezes, 5 vezes o tamanho da população de Portugal. Então a gente está falando de pessoas que deixaram de lado aí o uso do SUS para assistência, né? Lembrando que o SUS você usa para inúmeras outras coisas, como vigilância sanitária, vacinação, mas para assistência as pessoas preferiram ter plano de saúde. Então é 25% da população brasileira, mas é uma quantidade significativa de pessoas. Como é que funciona a incorporação, que a gente chama de incorporação de tecnologias, né? A gente definiu o que vai fazer parte do rol de cobertura obrigatória. E aí a gente tem que considerar que quem tem muito dinheiro vai ter tudo aquilo que o seu dinheiro conseguir comprar. Quem tem plano de saúde vai ter tudo aquilo que foi incluído no rol dos planos de saúde, que a gente chama muito aí como o rol da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência que faz a regulação dos planos de saúde. Então, essa agência vai definir o que é que o plano é obrigado, o que ele não é obrigado a cobrir. E quem depende única e exclusivamente do SUS vai ter que esperar também um processo aí que vai estabelecer o que vai entrar no rol do SUS, que é um processo feito pelo Ministério da Saúde, assessorado por uma comissão que a gente conhece como CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS. Essa comissão do SUS, ela é formada por 15 pessoas, 15 representações, grande parte delas, minha Alexa que tocou aqui, mas voltando aqui, grande parte das pessoas que estão lá são representantes do governo, né? Então você tem ali, de 15 pessoas, 15 tem algum vínculo com algum órgão, aliás, 15 não, 11 pessoas têm algum vínculo com órgãos do governo, 2 delas têm vínculos com instituições médicas, com a AMB e com o CFM, uma tem um vínculo ali com um instituto de núcleo de abração de tecnologias, com universidades que
que, de alguma forma, elas fazem avaliação de tecnologias em saúde, e uma representa o Conselho Nacional de Saúde, que teoricamente é quem mais está próximo aí dos usuários, né? Então você tem essa situação dentro do Sistema Único de Saúde. Essa comissão ela vai analisar, vai avaliar se há evidências de efetividade e vai avaliar também se há recursos disponíveis para que o SUS possa incluir no seu rol, né? Então essa comissão vai fazer uma análise e dar uma recomendação. Até hoje, praticamente todas as recomendações dessa comissão foram acatadas pelo integrante ali do Ministério da Saúde que toma a decisão, né? Que é uma pessoa ali que está abaixo do ministro da Saúde. Então, para ter uma ideia de todas as avaliações que a gente teve, só uma estava relacionada com a Covid, que era uma coisa super ideológica, né? Que o secretário lá, a pessoa que toma a decisão, acabou indo num caminho contrário. Então, basicamente, o que essa comissão recomenda acaba sendo oferecido. Então, basicamente, você tem esses dois modelos, aquilo que vai ser incluído no SUS por meio da análise da Conitec e aquilo que vai ser incluído na saúde suplementar por meio de uma análise da ANS. A ANS, ela faz também com a ajuda de uma outra comissão, que a gente chama de CoSaúde, que é uma coisa muito parecida com a Conitec, só que nessa, a comissão não recomenda. Ela vai lá, faz uma discussão, tem representantes de todos os órgãos, assim, de planos de saúde, de hospitais, de pacientes. É uma comissão cheia de pessoas com interesse direto ali, né, com conflitos de interesse muito aparentes. Por isso até que elas não decidem. Elas discutem ali, cada uma dá a sua opinião, e depois vai para o corpo técnico da ANS fazer uma recomendação, que é essa recomendação que acaba sendo acatada pela diretoria da ANS. Então, são processos que têm as suas semelhanças, mas que também têm diferenças, principalmente na hora da tomada de decisão. Perfeito. E quais são as formas que a população tem hoje, né, de participar dessas tomadas de decisão, ou enfim, de se posicionar, de trazer também a sua visão como paciente, como familiar, enfim, para que os tratamentos estejam disponíveis? Tá, vou começar pelo SUS, então, né? No processo de avaliação de tecnologias, que vai definir o rol de cobertura do SUS, você tem dois momentos principais para a participação da sociedade, que é a consulta pública, né? Você tem um também, o principal é a consulta pública, você tem um também, que a gente chama de perspectiva do paciente, que o paciente pode se inscrever ali na Conitec, e aí a Conitec faz uma seleção, escolhe um paciente, esse um paciente vai fazer uma apresentação na reunião preliminar, né? A Conitec normalmente faz duas reuniões, uma reunião preliminar, onde ela vai discutir qual vai ser a recomendação preliminar dela. Nessa reunião, tem essa figura do paciente, da perspectiva do paciente, e aí essa recomendação preliminar, ela vai para a consulta pública. E aí toda a sociedade pode ir lá na internet, preencher, fazer dar a sua opinião a respeito daquela tecnologia, principalmente opinião sobre o uso da tecnologia, no caso de pacientes, se for médico, sobre questões mais relacionadas às evidências científicas, né? Questões econômicas também são discutidas ali. Então você pode participar ali da consulta pública. Todas as contribuições vão, teoricamente, para todos os membros da Conitec. Eu, sinceramente, não acredito que a maioria dos membros leem todas as contribuições da consulta pública. O que eu tenho visto é que na reunião pós-consulta pública, que é a segunda reunião, essa sim, uma reunião final, onde os membros vão deliberar e já fazer a recomendação final, tem ali uma pessoa que faz uma apresentação, um resumo de tudo que foi apresentado na consulta pública, e ela pinça algumas contribuições e apresenta para os membros, para os 15 membros ali refletirem a respeito, né? A grande questão é, qual o critério que essa pessoa usa para escolher aquela contribuição, né? Isso não é tão claro, tem um fator de julgamento humano ali, um viés natural, né, muito grande. Então, é possível que você faça uma contribuição e que eventualmente ela não vai ser lida. Teoricamente, todo mundo vai ter acesso àquilo, né? Agora, eu acho que isso também faz com que as pessoas tenham que pensar como que eu posso fazer uma contribuição que vai merecer a atenção daquela pessoa que vai pensar para que ela escolha a minha contribuição, né? Eu até acredito que a pessoa que faz essa apresentação, ela tenta pegar, de fato, as melhores contribuições. A questão é que é um julgamento humano. Então, se tiverem muitas contribuições boas, ela não vai poder pegar todas, né? Como a maioria, o que a gente tem visto é que a maioria das contribuições não são tão qualificadas, então ela vai atrás daquelas que são mais qualificadas, aquelas que trazem um elemento adicional, né? Lembrando que consulta pública, qual que é o objetivo da consulta pública? Pelo menos o objetivo teórico da consulta pública. É você poder ajudar o tomador de decisão a tomar a melhor
melhor decisão, né? Levando para ele informações, elementos que ele não tinha acesso, ou perspectivas diferentes que ele não tinha refletido. Então, assim, é importante que a sociedade também entenda que o papel dela na consulta pública é ajudar o tomador de decisão a tomar a melhor decisão, né? A mesma coisa tem acontecido na saúde suplementar. Você também tem esse espaço da consulta pública. É muito parecido o processo. Você tem uma reunião preliminar, depois a INS ali vai ter uma recomendação inicial, vai para a consulta pública. A consulta pública ali, no caso, é muito parecida com a da Conitec, né? A pessoa ali apresenta a sua perspectiva a respeito daquela avaliação. O que acontece na saúde suplementar que não tem no SUS, ou pelo menos o SUS não acontece todas as vezes, é que quando a recomendação preliminar é negativa, obrigatoriamente a INS tem que fazer uma audiência pública. E na audiência pública as pessoas podem se inscrever, marcado um dia onde as pessoas vão receber um link, vão entrar numa reunião por Zoom, por Meeting, por essas plataformas aí de videoconferência, e elas vão ter ali um tempinho para poder se posicionar. Todas as pessoas que participarem e se inscreverem ali vão poder apresentar a sua perspectiva. Então é um espaço muito interessante. No SUS existe a etapa da audiência pública, mas ela é facultativa. É o secretário, é a pessoa que vai tomar a decisão ali, que ele, no finalzinho do processo, fala assim, olha, ainda quero ouvir mais gente, então eu vou convocar uma audiência pública. Mas ele convoca se ele quer, né? Até hoje, a gente já teve mais de 800 processos ali na Conitec, só tiveram 9 audiências públicas. Então, assim, 1% das vezes tem audiência pública. Na saúde suplementar é obrigatório, todas as vezes que a recomendação preliminar é negativa, né? Então, é até algo que a sociedade civil poderia começar a engajar para que haja uma mudança nas normas do SUS, para garantir que exista também audiência pública obrigatória, né, nas deliberações da Conitec. Tem até um projeto de lei tramitando nesse sentido, que eu particularmente acho um projeto super interessante que todos deveriam apoiar. Feito. E eu estava comentando, então, a questão da participação nas consultas acaba sendo, a seleção é feita ao olho humano mesmo, não existe um sistema de leitura de discurso, de análise de discurso que tenha. Realmente depende do profissional que está levando em conta. Então, isso talvez seja um ponto até que pesa um pouco para quem vai participar, né, Thiago? Assim, poxa, não vão nem considerar a minha... Eu não sou técnico, muitas vezes ali, quando a gente vai participar da consulta pública, pergunta, né, qual é o teu envolvimento e a própria plataforma ali da participação da consulta é um pouco inibidora para a pessoa que é leiga, né? Porque tem muitas coisinhas a serem preenchidas. Sim, acho que algumas camadas ali para a gente discutir, né, dentro dessa sua fala. Eles até usam ali um sistema ali para... Mas, assim, não é um sistema sofisticado que vai captar a essência, sabe? Então, eles apresentam ali nuvens de palavras, como se a nuvem de palavras fosse importante, né? Tentam segregar ali as principais categorias de manifestações. Eles até tentam usar algum tipo de objetividade. Mas, no final das contas, o conteúdo mesmo ainda tem um fator subjetivo na escolha. Né? Inevitavelmente, eles ainda têm esse fator subjetivo da escolha. Se fosse algo... né, que eu fico imaginando, não sei se é isso, mas a sensação que eu tenho é que eles têm ali um tempo para apresentar, 15 minutos. Eles vão ter que encaixar algumas falas ali dentro, né? Então vamos pensar algumas, não vai dar para abordar todas. E aí, assim, como é que a gente vai ter segurança de que as melhores foram escolhidas? Né? Eu sempre acho que é sempre um desafio para o gestor poder dar o feedback adequado para a sociedade. Porque a hora que você começa a dar um feedback adequado para a sociedade, você também educa a sociedade a melhor forma de participar. Acaba sendo, né, um círculo, pode ser vicioso ou virtuoso, dependendo da forma como ele for encarado. E eu acho que ele ainda é muito vicioso. Ele não tem, o gestor não sabe muito bem o que é do paciente, o paciente também não sabe muito bem como contribuir da melhor forma possível, talvez porque o gestor não deixou claro, então fica uma coisa ali que ninguém sabe exatamente, né, a melhor forma de lidar com aquilo, embora seja um instrumento que existe, seja um instrumento que não é desprezível por natureza, assim, ele é importante, né, não sei, também não consigo pensar numa alternativa melhor, mas é importante que os gestores e também as pessoas do lado de cá entendam a fragilidade do instrumento para poderem de repente, participar de uma forma que drible esta fragilidade. Acho que esse é um ponto fundamental. Agora, também é importante a gente saber que a consulta pública acaba sendo um termômetro, né? Ora, muita gente fala assim, a quantidade não é importante.
Não deveria ser de fato, mas se você for pegar, quando aconteceram audiências públicas, foram aquelas 9 vezes, houve um grande número de manifestações. E aí, se você perguntar para o secretário que convocou a audiência pública, por que ele convocou a audiência pública, ele disse que foi a grande comoção social. E qual que é o termômetro da comoção social? Provavelmente o número de consultas, de pessoas contribuindo na consulta pública. Então, assim, é aquela coisa, não é importante, mas também é um termômetro. Não dá para a gente desprezar que a quantidade ali acaba sendo um termômetro, né? Então, assim, é o que existe. A gente não pode desprezar e deixar de participar, porque não é perfeito. Nada é perfeito nesse mundo. Então, é o que tem para participar. Então, acho que a gente tem que participar e a gente tem que fazer uma autocrítica e refletir como é que a gente pode participar da melhor maneira possível, sabendo, tendo consciência das fragilidades, das limitações da ferramenta. Sim, perfeito. Essa questão do número é algo que sempre me pegou, sabe? Assim, porque às vezes a gente, né, estimula os pacientes, vai ter a avaliação, é o teu tipo de doença, né? Vai lá, participa, se engaja. E às vezes o paciente, mas eu não sei muito bem, ou acha que é só o seu caso, né? Eu tive esses benefícios com tal tratamento, ou eu tive tais efeitos colaterais, e a pessoa fica muito na individualização, né? Quando a gente precisa também enxergar que a gente pode ajudar numa questão social coletiva ali, né? São várias pessoas Sim. que podem se beneficiar daquilo. E essa questão do número realmente, no mínimo, vai mostrar que a gente se importa com aquilo, né? Que as pessoas estão vendo que existe uma consulta, que as pessoas estão, enfim, torcendo para que aqueles pacientes possam ter aquele acesso que está sendo avaliado, né? Então, eu queria te perguntar em relação a... Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho nada técnico sobre a tecnologia, eu não sei avaliar, eu não sei dizer, enfim, eu tenho alguma dificuldade nisso. Como que ela ainda pode contribuir? E o que a gente, como pessoas que trabalham com a sociedade civil, aí, que a gente tem essa frente de trabalho, como que a gente pode ajudar as pessoas a enxergarem a importância da contribuição delas também? Ótima pergunta, né? Porque eu acho que não tem resposta certa. A gente está ainda ensaiando nesses instrumentos de participação social a melhor forma de participar. Como eu falei, eu acho que nem o gestor sabe exatamente o que espera da sociedade, nem a sociedade sabe exatamente o que tem que levar para o gestor. Talvez porque há muito ruído aí, muita subjetividade nessas avaliações, e fica tudo muito cheio de incógnitas, fica tudo uma especulação, né? Acho que se você não tem nada para contribuir, talvez você não tenha que participar. Mas eu acho que assim, a gente tem que começar a refletir sobre sei lá, o sistema que a gente quer, independentemente de ser o sistema de saúde, sistema de educação. A gente quer um país com políticas públicas que funcionem, né? E, eventualmente, a gente é um público dessas políticas públicas. Inevitavelmente, a gente é um público dessas políticas públicas. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ser beneficiário ou um prejudicário, dessa política pública. Bem, tem uma palavra aqui, tá? Mas eu acho que a gente tem que se sentir parte desse processo e saber que a gente precisa começar a conhecer esses processos de participação, né? É aquela velha história que também está batida de que a gente não pode se preocupar só com política, e aí eu estou falando mais política pública, não política partidária, mas no momento da eleição. Até no momento da eleição você está pensando em política pública. Olha, quais são as melhores propostas que foram apresentadas, né? As pessoas que têm as características de um bom gestor que eu considero que vai me entregar melhores políticas públicas, você já reflete sobre política pública na hora da eleição. Mas, assim, é muito pequeno isso, né? No dia a dia ali é que as decisões vão ser tomadas. E a gente está cada vez mais criando espaços de participação social. A gente precisa começar a aprender a usar esses espaços da forma mais efetiva possível. Então, eu acho que todas essas oportunidades, ou todas essas ferramentas, são oportunidades para a gente aprender a participar dos processos que vão criar estruturas, políticas públicas, né, direitos que a gente vai se beneficiar ou não. Então, né, às vezes eu fico pensando, se eu não sei nada do negócio, eu não tenho nada relacionado com aquela doença, não tenho experiência nenhuma, eu vou participar só por participar? Talvez não, mas de repente você pode apoiar uma ONG, né? A ONG está pedindo para compartilhar numa rede social aquilo, compartilha na rede social aquilo, porque aí de repente aquilo pode chegar
com um contato seu, alguém da sua rede de relacionamento, que vai eventualmente ter aquela informação, vai aí sim ter capacidade de participar, e por causa de ter chegado aquela informação daquele jeito, ela vai participar. Então, é um processo de ajuda mútua, assim, né? Eu também, que nem, por exemplo, tem coisas que eu acho muito importante a educação, né? Eu não atuo tanto com educação, mas eu conheço algumas organizações que atuam com educação, né, com direito do consumidor. E às vezes eu apoio, faço uma doação para. Então, assim, são formas diferentes da gente participar, né? Eu acho que cada um vai ter que entender também um pouquinho qual que é o seu perfil. É mais protagonista, é de ir lá e compartilhar e comentar, é de apoiar, sei lá, compartilhando, doando recursos, enfim, né? Eu acho que cada um vai ter que fazer também uma avaliação própria da sua persona para ver qual a melhor forma de contribuir nesse processo de enriquecimento democrático. Perfeito. Se a gente for olhar, é muito recente, né? A participação social nas políticas públicas é muito recente, né? A gente teve um processo de redemocratização aí, e a partir disso que a gente foi podendo, né, se expressar mais em relação à oncologia, muito do que se tem hoje de tratamentos, de opções, vieram junto com esse momento, né? Então, tudo meio a gente está aprendendo, fazendo, né? Assim, vai olhando. Mas o que eu fiquei pensando também, Thiago, que eu queria contribuir na nossa conversa às vezes a gente vê pacientes que não sabem nem o tipo de câncer que tem, né? Como que essa pessoa vai achar, ela vai ter essa compreensão de que os direitos em saúde não são dados, né? Eles são conquistados, eles são construídos, eles são... não é algo que cai do céu, né? Assim, simplesmente acontece. E eu fui começar a enxergar isso já tendo sido paciente, com trabalho, assim, já trabalhando, né, numa organização, já me envolvendo em relação ao ativismo, assim. Então, eu acho que também é importante a gente ajudar as pessoas a enxergarem que a gente pode ajudar a construir esses direitos, né? E a gente tem também um ponto que eu queria trazer, que é a questão dos pacientes que têm doenças mais raras, por exemplo. Eu acho que nas consultas públicas eles ficam bastante prejudicados, né? Porque a gente não vai poder contar com um número de pacientes que, assim, demonstre uma força, né? Quando a gente tem uma doença mais popular, assim, uma doença com mais incidência, e até popular no sentido de conhecida, né? O câncer de mama, por exemplo, a gente sabe que tem um engajamento muito grande. As pessoas tendem a se envolver mais. Tem um N maior de pacientes aí para serem vistos. Mas quando a gente está falando de uma doença mais rara, ou, enfim, ou muito debilitante também, que o paciente não se sente apto a ser porta-voz, né, se expor ali, isso também prejudica, né? Então, eu acredito que a gente, como sociedade civil e desenvolvendo esse trabalho também, ajudar as pessoas a enxergarem que a voz de cada um conta. Por mais que a gente saiba que algumas vozes vão contar mais do que outras na hora do vamos ver ali, mas a gente poder ajudar as pessoas a enxergarem que a sociedade ela é construída pela própria sociedade, né? Ela se retroalimenta. Sim, é curioso isso que você está falando, porque às vezes até contraintuitivo. Você sabe que as audiências públicas, né, como eu falei para você que aconteceram na Conitec, aconteceram porque houve um grande clamor. E às vezes a gente fica pensando assim, foi um grande clamor porque era uma doença, sei lá, muito prevalente, como diabetes, câncer, né, cardíaco, e não. E foram justamente doenças raras, ultra raras às vezes, né? E aí você pergunta assim, por que algumas doenças ultra raras, às vezes têm mais comoção do que uma doença de alta prevalência? Eu não sei explicar, eu acho que é uma coisa até mais, talvez, antropológica, sociológica. Às vezes tem... a gente tem uma capacidade, o ser humano tem uma capacidade muito, muito limitada de processar muitas variáveis, assim, não dá, a gente tem coisas que a gente não entende, a gente quer buscar racionalizar tudo, como se a gente tivesse capacidade de entender, a gente não entende, né? Tem coisas que não dá, o ser humano não tem capacidade de processar muitas variáveis, talvez a inteligência artificial, num futuro, espero não tão distante, consiga, né? Mas tem acontecido, e isso é um problema, você tem muito ruído e viés na tomada de decisão, né? Será que é porque, de repente, algumas doenças ultra raras conseguiram mobilizar, e aí
algo é incorporado por causa dessa mobilização, e às vezes até uma outra rara que não teve essa mobilização, algo não é incorporado porque não teve a mobilização. Eu não quero viver num mundo que o grito vai falar, vai definir se eu vou ter direito ou não. Eu quero viver num mundo fluido, que eu sei que as coisas são justas, né? Que pessoas na mesma situação que eu vão ser tratadas da mesma forma que eu, né? Inclusive na limitação. Se tiver que ter limitação, acho que a limitação tem que ter um critério não do grito, né? Tem que ter um critério da coerência, da consistência, da justiça, né? Do real benefício que aquilo promete trazer. Enfim, eu espero que tenha lastro em critérios que sejam no mínimo equânimes, que sejam no mínimo usados para todas as pessoas na mesma situação, né? Então é um processo ainda ruidoso, e justamente por isso que quanto mais houver a participação social, quanto mais a gente discutir o assunto, colocar o assunto na agenda, né? Você mesma deu o exemplo da pessoa que às vezes não sabe qual é o seu tipo de câncer. Talvez até a gente começar a estimular a participação em consulta pública, é aí que ela começa a prestar atenção que existe um nome, um nome, um sobrenome, o câncer dela, né? E aí isso começa também a mudar cabeças. Às vezes, se não tem esse processo que exija que a pessoa saiba, né? Ela nem ia prestar atenção que ela teria que saber, né? Então, acho que é uma construção, mas ter a consciência. Acho que o mais importante é a gente não ter a ilusão, uma confiança excessiva, assim, de que o sistema tá bom, de que o sistema é justo, de que o sistema Não, o sistema não é, e não é porque assim, a gente não tem capacidade ainda de processar desta forma. Por causa disso, a gente tem que ser mais cuidadoso, a gente tem que reconhecer as nossas limitações e atuar sabendo das nossas limitações. Quem sabe, assim, a gente consegue, pelo menos, identificar pontos cegos, né? Sim, perfeito. Tiago, muito, muito, muito obrigada mesmo. Um prazer conversar contigo. Um prazer aprender também tanto sobre todo o sistema e tudo que envolve aí essas tomadas de decisão. Te agradeço muito a tua participação. Muito obrigada. Obrigado, Flavinha. Foi um super prazer mais uma vez. E parabéns aí por essa iniciativa. Espero que seja um sucesso. Um grande beijo aí para você e para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada. Eu aguardo vocês então no nosso próximo episódio.